Bom, o tema de hoje é educação da afetividade, né? Ele vai ser um tema, de certo modo, bastante introdutório, porque é um tema que daria para explicar, como é que eu posso dizer para vocês, de uma forma detalhada, dar um curso. Não tem como fazer isso em uma única aula, então eu vou tentar ser dinâmico, né, introdutivo. Para quem, não sei se tem alguém aqui que é da área da psicologia, mas a psicologia ela tem um problema, né, na compreensão do ser humano, que é o seguinte: as abordagens elas brigam uma com as outras, elas não dialogam muito. Entendeu? Então, tu tentar fazer qualquer coisa na psicologia que leve à harmonia entre abordagens é muito difícil porque elas não dialogam, entendeu? Não é assim, olha, não é que Freud não dialoga com Jung, tipo, o Freud não dialoga com Lacan, que também é psicanalista, entendeu? Eles já têm um problema ali, os caras, eles não tem muita comunicação. E claro, eu vou tentar trazer essa nossa perspectiva cristã, porque eu amo da psicologia tomista, né? Mas eu quero ter aqui hoje com você uma abordagem que ela seja mais usual, porque a psicologia tomista ela tem, parece que eu posso dizer, Santo Thomas ele não estava pensando em clínica quando ele descreveu a alma humana. Ele estava contando que, não, olha, a gente vai pegar as pessoas e vai fazer terapia com elas. Então ele não criou a psicologia tomista assim. Ele faz uma descrição, mas a parte prática clínica é algo que eu posso dizer que, pelo que eu vejo de burburinhos, está sendo desenvolvido recentemente aqui no Brasil. Você tem pessoas que estão interessadas, não, a gente vai trazer isso aqui para o campo clínico para usar com pessoas de forma que seja usável mesmo, sabe? Não fica só aquela coisa teórica que soa bonito, né? Fala intelecto, vontade, assim, faculdade superior, soa muito bonito, mas em termos práticos muitas vezes não é muito usual, né? Então acaba que fica uma coisa meio perdida, né? Vamos dando continuidade. Como eu até falei com o Ivan, vamos começar a falar rápido, sinaliza para mim, porque eu realmente tenho esse probleminha. Como vocês devem ter lido lá na arte de divulgação, né, foi usado lá um texto, não foi eu que escolhi aquele texto, acho que foi a Elisa que escolheu, mas eu achei interessante, né, que ele fala da questão do pecado original. Todo mundo aprende isso na catequese, né, ou em tese, eu creio que aprenderam isso, né. Eu não aprendi, eu aprendi sozinho, mas eu imagino que as pessoas em geral aprendam isso, né, que todo mundo aprende que o pecado original deixa marca e sequela em nós, né. E a sequela que eu noto, pelo menos na minha experiência como católico nesse tempo, é que as pessoas não entendem muito bem o que significa essa sequela. Significa que todo ser humano tem predisposição ao mal, né? Significa dizer que todos nós, apesar de você ser uma pessoa convertida, existe algo de você, dentro de você, que não é lá muito cristão, que não está lá muito adequado, e mesmo para a vida em sociedade é como se... É um termo, eu acho pesado, mas eu acho que ele especifica bem a natureza humana. É como se todo ser humano fosse em algum grau mau caráter. Todo ser humano tem esse déficit, né? E basicamente a conversão, a santificação, além da ser nossa união com Deus, ela é também essa coisa de estado, como é que eu posso dizer, regenerativo, de reordenar, né, de tornar um ser humano mais... tornar um ser humano realmente decente, né? É como se, de certo modo, ninguém fosse tão decente quanto um santo, né? De certo modo, não, praticamente é isso mesmo, né? O santo é a pessoa que pode ser que é correta por excelência, a gente só tenta, né? O santo seria o católico por excelência, o resto só tenta, né? Mesmo quando eu digo que eu sou convertido, eu sou convertido até certo aspecto. Eu não sou tão convertido quanto a Madre Teresa, eu não sou tão convertido quanto a Irmã Dulce, né? São gradações, o ser humano ele opera assim. Eu acho que a afetividade ainda tem um super importante também por conta de muitas vezes ela ser ignorada, né? Eu tive uma conversão muito voltada para o campo intelectual. Eu não fui criado dentro da igreja. A minha família é um parente que é espírita, o outro é umbanda, uma irmã evangélica, então foi meio com a salada de fruta, né? Eu cresci na minha adolescência, eu tinha um ranço absurdo de religião, quem me conhece sabe disso. Né? Para mim, o fato de você ser cristão, se você dissesse para mim que você era cristão, eu já teria preconceito com você, achei que você é muito burro. Né? A minha conversão foi bem por aí mesmo, eu tinha uma visão muito negativa dos religiosos. Né? Assim que me converti, eu fui parar num grupo de oração. Né? Eu tenho minhas discordâncias com os carismáticos, mas eu até gosto deles. Né? E na RCC, quem já teve contato sabe que um dos problemas da RCC é o sentimentalismo. Aí você tem essa desordem, eles colocam toda a questão da afetividade, que é o tema da educação, ela fica muito acima do intelecto e vontade, né? E acaba sendo uma coisa muito desordenada entre eles. Né? Claro, hoje em dia, pelo menos eu vejo que você tem uma gurizada ali que já tenta combater isso, você vê um movimento desse. Não é uma coisa muito gritante, mas já... É claro que há também aquilo que é o processo de racionalização, que a pessoa ela mascara isso para si mesma. Então, ela é sentimentalista, mas ela não percebe que é porque ela muda o nome das coisas. Isso é o que a gente chama de racionalização na psicologia. Né? O seu cérebro cria uma terceira via para justificar. Por outro lado, né, eu tinha acabado de me converter, eu conversando com um amigo meu, cara, eu tenho uma questão mais intelectual, eu não me encaixo muito aqui. E aí ele me indicou, ele falou assim, cara, tem uns caras lá de Rio Grande que tem um centro cultural. Isso aí foi lá no início de São Bento. Eu vim aqui ali no início, mas depois teve todo um afastamento. E aí ele me indicou, cara, lá, tu conhece o Vini, o Felipe Botelho daí vem pra cá e tal. E aí eu conheci mais o lado mais intelectual daqui, sabe, de convivência.
para mim, né, que tem um pouco a ver do porquê também que eu escolhi hoje esse tema da educação da afetividade, foi a lacuna que eu sempre encontrei no ambiente católico. Que por um lado você tem a desordem do sentimentalismo, você tem esse problema grave. De outro lado você tem o que chama de intelectualismo, né, que basicamente as pessoas são angelicais, elas não têm afeto, né, elas são uns bonequinhos da igreja e daqui a pouco elas ficam neuróticas, elas ficam, sério, foi uma experiência meio ruim, assim, no sentido de eu perceber que o irmão queria falar comigo assim, sobre santidade, a única coisa que eu via nele é ansiedade, entendeu? Pô, irmão, que legal, mas vai procurar ajuda, entendeu? Tem alguma coisa errada em você, entendeu? Aquela pessoa que, não, cara, eu acho lindo assim, você ser santo, mas você não é um anjo, cara, tem um problema aí, sabe? Aquele deslocamento. Eu sempre lembro daquela fala do padre Paulo Ricardo, que ele tem a ver com um seminarista, né? Que o rapaz diz pra ele que ele é casto, né? Porque ele não sente atração. E o padre Paulo Ricardo falou pra ele, não, você não é casto, você é um brócolis, é outra coisa, entendeu? O problema é outro, você é um brócolis, tem outro. A desordem é essa, então acaba que fica essa lacuna, entende? Você tem, ou é o excesso ou é a falta, ou é simplesmente, cara, você não entendeu, você é o filho de Adão, você é a filha de Eva, você é marcado pelo pecado original, existe uma coisa em você que, por mais que você seja uma pessoa religiosa, não está muito afim de seguir a religião, essa parte animal de você, a carne dentro de você, que ela não está querendo se adequar a isso, e você precisa educar isso, você precisa de algum jeito ordenar isso, para que aquilo consiga te mover e te adequar mais. Né? Eu vou até ler um trecho de um livro que não está aqui, porque eu pensei com um amigo meu, porque eu não estava contando que eu vim falar desse tema, nem que sairia hoje, então está em Pelotas esse livro emprestado, né? Que eu gostaria de ter usado ele para programar melhor isso aqui, mas aconteceu, calhou-se, né? Só que esse trecho eu tinha salvo, né? Que é de um padre, que o livro se chama Formação da Afetividade, uma perspectiva cristã. Ele começa o livro assim, o livro não, um trecho. Uma visão muito pobre e equivocada da natureza humana induz a ver o mundo afetivo com um pouco de receio, como uma fonte de dificuldades para levar uma vida sólida. Os afetos representam simplesmente uma ameaça a de cair no sentimentalismo. Aqueles que têm essa visão pressupõem habitualmente, de forma implícita, que a virtude seja maior à medida que o indivíduo é capaz de agir contra aquilo que sua sensibilidade lhe pede. Esse tipo de ética costuma formar pessoas voluntaristas, tensas e insensíveis. Eu acho que todo católico que tende a uma caminhada percebe isso. Né? É aqueles irmãozinhos que, apesar de todo o discurso muito bonito que é sobre fé, você sente que ele não está bem, que ele não está saudável, que tem alguma coisa de errado naquela pessoa. Sabe? E aí ele continua, a visão aristotélica pode nos ajudar a corrigir este erro. Sua definição de virtude, conforme hábito operativo bom, tem sido muitas vezes mal interpretada como se fosse uma espécie de rotina ou automatismo para fazer coisas de uma determinada maneira, com pouco esforço e quase sem se dar conta. Mas não é isso que dizia Aristóteles. Para ele, uma pessoa honrada não é quem não rouba, mas quem não o faz porque lhe desagrada roubar. O dinheiro o atrai, pode se sentir tentado a tomar o que não é seu. Dá-se conta de que essas ações não combinam com ele, com o estilo de vida que escolheu. E não chega a essa conclusão depois de um raciocínio mais ou menos longo, mas de maneira quase automática ou intuitiva, parte do mais profundo de seu ser, não como uma lei externa que oprime sua consciência, mas como uma segunda natureza. Nisto consiste a formação da afetividade, em que cada formador e as pessoas que querem formar adquiram essa segunda natureza livremente, porque veem que é melhor para eles, que o bem atrai o deleite, mesmo que seja árduo, mesmo que outras coisas que são boas, mas que não são compatíveis com a orientação que se quer dar à própria vida, continuem a atrair. Para que isso seja possível, é necessário formar a razão, não apenas saber o que é bom ou mal, mas também o porquê e a vontade que terá ser suficientemente forte para resistir às atrações desordenadas e perseverar na busca do bem. Evita-se assim as 3 patologias da afetividade: o sentimentalismo, o voluntarismo e o intelectualismo. Cada uma delas significa uma dimensão da pessoa com ação um domínio excessivo sobre as outras, né? Como vocês viram, como ele destaca, esse livro ele foi escrito por um sacerdote, creio eu que é espanhol também. É o problema que eu acho que ele acabou ficando muito latente, né? É até estranho falar isso, né? Eu sempre como é que eu posso dizer? Não, vou falar isso depois, falar de outra questão, né? Eu vou dar um exemplo que é mais fácil de visualizar do que é afetividade humana, se você entender mais claramente. Eu acho que todo mundo aqui compreende o conceito de metanoia, né? Todo mundo já ouviu falar isso alguma vez, mudança de mentalidade. Se você está num ambiente carismático, o carismático ele fala em batismo no Espírito Santo. Se você for observar o que ele chama de batismo no Espírito Santo, a questão sensível, externa, mais evidente, e uma inteligência com vida à vontade, metanoia. Entendeu? Ele percebe isso. O católico que é mais conservador, o católico que é mais conservador, que é mais tradicional, usa a mesma coisa, né? Só que o que tu nota que as pessoas não percebem, isso também, eu creio que é quase que um escrúpulo que ocorre, né? Que é a questão de que quando você tem aquele gatilho, né, aquele estado inicial, que é geralmente típico dos neoconvertidos, que a teologia cética mística católica tradicional, ela chama isso de consolações do Espírito, né, que Deus nos dá isso, porque é mais fácil a gente se converter através disso. Há um estado de apaixonamento,
a um estado onde a afetividade está junto dele. Então, geralmente, o neoconvertido, ele é muito mais coerente com a religião, né? Ele se joga de cabeça, ele fica naquela euforia absurda e tu vê que aquilo é o afeto dele, porque o afeto dele está inclinado à religião dele. E, geralmente, quando isso passa, e você vê um testemunho dos católicos, quando isso passa, não, olha, agora me guio pela interesse pela vontade. Tá, mas você seguia mesmo? É aquela coisa, tá, mas está funcionando em você? Entende? Isso está realmente te movendo ou você está empurrando com a barriga? Eu vejo isso do próprio carismático. Eu tenho muitos amigos carismáticos e eles relatam, cara, eu sei que eles são mais, não, eu sei que o sentimentalismo é errado, mas antes era mais fácil. É muito, agora eu me guio pela razão, mas é muito mais difícil agora. Parece que a minha própria coerência, entende? Tudo é como se eu tenho que empurrar tudo com a barriga. Entende? Parece que, por mais que eu tente, isso pra mim, conviver com eles foi uma coisa que eu comecei a perceber que, por mais que você perceba que é uma desordem, entende? Porque a afetividade, e esse problema, quando a afetividade sobrepõe a razão e a vontade, é um traço de maturidade, você não amadureceu direito, entendeu? Você vê que muitas vezes eles há uma luta sincera, entendeu? Eles querem mesmo, mas eles não estão conseguindo, muitas vezes porque não tem orientação para isso, eles não tem alguém que diga para esse cara, não, o caminho é esse aqui, entende? Mas aquela coisa, não, eu queria ir para esse caminho, mas cara, eu não consigo ser o cara que vai agir conforme a razão, plenamente falando. Também isso entra em outro campo, que é o ser humano ser um animal racional. Todo mundo aprende isso no colégio, todo mundo ouve isso na escola. Só que também eu noto, isso não dá com as pessoas, todo mundo ouve isso na escola, mas ninguém lembra isso no dia a dia, né? A tendência normalmente das pessoas é agir como se os outros fossem plenamente racionais, até não fazer juízo das pessoas que fazem isso. Por isso que quando o fulano erra contigo, tu diz, pô, como é que pode fazer isso comigo, cara? E sabe, às vezes o fulano te sacaneou, mas o sacanear dele, na tua perspectiva é uma coisa, mas na dele é, cara, eu te ferrei, mas eu nem percebi que eu fiz isso. E ele realmente não percebeu que ele fez isso, entendeu? Porque ele simplesmente teve uma decisão impulsiva, mas tu não emite juízo, então assim, tu faz aquele juízo temerário como se todo mundo fosse plenamente racional. Nós não somos plenamente racionais, entendeu? Tanto que, mas, Yuri, psicologia Thomas me ensina que a gente deve agir conforme a reta razão. Veja, agir conforme a reta razão é isso aqui, ó. Você sabe quem você é, entendeu? Você sabe que você é um animal racional e você sabe que existem predisposições dentro de você que não são tão favoráveis à tua fé. Então, olha, eu reconheço que eu tenho predisposições, eu reconheço que, será que eu sou muito colérico, então eu sei que em dadas circunstâncias eu vou ter que, cara, se for por esse caminho aqui, eu vou surtar e vou xingar todo mundo. Então, isso é reta razão, entendeu? Não vai dar. Entendeu? Não, olha, a minha predisposição é essa, a minha afetividade ela é ferida por tal fator, então, olha, peraí, eu vou ter que escolher outro campo para me agir, entendeu? Porque eu sei que, dadas as circunstâncias onde eu vou me inserir, eu não vou conseguir me adequar, entendeu? Não é simplesmente, porque veja, como eu gosto de dizer, você não é o anjo, entendeu? Você não é intelecto e vontade, entendeu? Você é afetividade, você está dentro disso, dentro de você, e isso geralmente te move melhor, entendeu? Tem um autor, eu acho que vocês conhecem esse livro, chamado Arte da Sabedoria, também é trazido como Arte da Prudência, Balthasar Gerson, se pronuncia o nome dele. Esse autor, ele me chama muita atenção porque tem um único trecho específico do livro dele, que ele nos diz que, né, que o ideal, realmente o ideal humano seria que eu conseguisse agir plenamente conforme a razão, mas geralmente quando eu só ajo conforme a razão, eu não tenho paixão, ou seja, eu não tenho motivação suficiente para agir, né? Então isso é complicado. Aí quero dar outro exemplo para vocês sobre a importância da afetividade, para vocês entenderem como o ser humano é complexo, né? Esse é um exemplo que ele é polêmico, mas quem tem experiência na caminhada percebe isso, que é o caso, vou dar um exemplo polêmico dos rapazes geralmente. É o rapaz que tem vício em pornografia. Olha o que acontece na cabeça deles quando da atividade toda zoada. Esse mesmo rapaz que tem vício em pornografia, ele é católico, ele está dizendo para você assim, cara, eu amo a modéstia feminina. Cara, eu acho incrível ir pra mim, se os meninos vai ver, eu e o Yuri acho lindo também. Pra mim, eu obrigava todo mundo, sendo bastante sincero. O meu lado ditador, eu obrigava todo mundo, porque eu acho lindo. Mas muitas vezes, esse tipo de rapaz, dada a desordem que ele tem, juro pra vocês, isso acontece. O problema da afetividade é o seguinte: no ele bateu o olho, juro pra vocês, no ele bateu o olho na menina de véu e saia, sabe o que aconteceu com a cabeça dele? Ele vai sexualizar. Entendeu? E isso é o problema da afetividade, entendeu? E isso é muito mais comum do que se imagina. Tanto que eu lembro que alguns meses atrás era muito recorrente você ver meninas falando sobre isso. Cara, postarem no Facebook assim, cara, esses rapazes, geralmente criticando os rapazes que são mais tradicionais. Cara, olha esses rapazes tradicionalistas, cara, eles estão pedindo nude no privado. Entendeu? Isso era muito caótico. Eu lembro que os meus eram muito caóticos, entendeu? Por quê? Porque a autorizada que teve aquela conversão, aquele pulso feeling, mas ou ele tem a afetividade toda zoada, toda bagunçada, ele não deu jeito de tratar aquilo, não procurou terapia, não procurou direção espiritual, então fica todo aquele caos dentro dele, entendeu? Então fica aquela coisa que muitas vezes a motivação externa, como é que eu posso dizer? Aquela frase de efeito no story do Instagram, aquela frase de efeito no
no Facebook dele é mais uma sinalização de virtude, não é quem ele é de verdade, é uma persona, um personagem social, ele está executando alguma coisa ali, mas não é muita essência dele, então ele usa aquilo para se sacar, mas entra tudo bugado. Lá dentro o negócio está, olha, cara, se não funciona, olha, você tem todo esse discurso muito bonito de cristão, de religião, mas a sua afetividade não está funcionando direito, entendeu? Você não quer ajuda porque geralmente as pessoas racionalizam, isso é um dos problemas que é muito a parte difícil do psicólogo, do terapeuta, é isso, porque ele tem que perceber isso no paciente, de que, cara, você está criando máscaras porque você não quer assumir que você não é o melhor ser humano do mundo, entendeu? E como você agora é da igreja, você tem que pintar o aspecto de ser humano super decentezinho, um santinho, entendeu? Então você não vai reconhecer que você não é essa pessoa mais decente, né? E isso é complicado, né? Um exemplo prático, as mulheres vão captar isso com mais facilidade, que é a amiga que tem dedo podre. Isso também é um pouco de afetividade. É aquela, cara, no caso das músicas católicas, que tu vai ouvir da tua amiga de que, né? Isso deu, as meninas fazem muito aquela questão do José, né? Aí os meninos da questão da Maria, desse que eu tô esperando. E aí tu olha pra aquela tua amiga e tu bate, sabe, deve ter vontade de botar a mão no ombro dela e falar assim, amiga, sabe, eu sei que tu mira no José, mas geralmente você entra no Judas, tem alguma coisa mais dentro. Mas não é assim, a gente percebe, cara, assim, tem alguma coisa que não tá funcionando dentro. Por quê? Porque a afetividade afeta a tua percepção, entendeu? Tu tem os afetos ordenados, tua percepção não tá funcionando direito, entendeu? E se você é um ser humano imaturo afetivamente, significa o quê? Que o imediatismo, aquilo que está mais presente, toma a frente em relação à tua razão, ao teu discernimento, aos teus valores. E aí o que acontece? Isso é uma coisa que eu gosto de dizer para as pessoas, né? Eu já falei isso para os alunos do Quírios, porque uma vez o Márcio não chegou e falou para mim, Yuri, vai lá e dá aula no meu lugar. Aí eu fui dar aula, explicar para ele, sabe o que o Márcio está falando de vocês sobre virtude? Porque se não tem virtude é que nem um macaco. E aí eles ficaram aqui, mas é isso mesmo, entendeu? Tu age que nem um bicho, o ser humano que ele não tem virtude. Em Santo Tomás ele não usa o conceito de maturidade, em Santo Tomás. Dizer que uma pessoa virtuosa é a mesma coisa que dizer que uma pessoa é madura. Um ser humano ele só pode ser plenamente maduro se ele é plenamente virtuoso. Claro que aqui não é virtude no sentido de santo, entendeu? É um grau um pouco menor. Mas o ser humano que ele não tem isso, que ele não tem esses hábitos operativos bons, então a percepção dele já não vai funcionar muito bem. No caso, o exemplo da afetividade para as meninas fica mais claro. As mulheres têm essa questão da necessidade de segurança, né? As mulheres, elas sentem mais do que os homens, do que nós, e isso afeta as mulheres a tomar decisão. Isso também afeta as mulheres na hora de escolher parceiros, né? Só que isso também afeta um nível de gatilho que a gente chama, né? Tem muitas vezes a mulher ela sente atração por certos tipos de homens e ela não sabe por quê. A mulher simplesmente acontece, ela não, mas eu não sei o que eu vi no fulano, porque tu é meio bichinho, entendeu? É exatamente, o ser humano ele é meio macaco, entendeu? Isso significa ser mal racional, parte de mim não é tão lógica assim e ela não toma decisão de forma lógica, entendeu? Isso é literalmente parte a dimensão psicoafetiva de ti funciona assim. O teu perfil erótico afetivo, ele opera mais meio bichinho mesmo, entendeu? Se uma pessoa madura, nesse caso, é eu saber que, olha, eu tenho essa disposição, eu tenho essa inclinação, mas isso não vai me dar para um bom lugar. E uma pessoa que não tem uma maturidade afetiva, por mais que ela tenha razão, e a razão não está operando acima disso, a vontade não está operando acima disso, ela mesmo sabendo o caminho, ela não vai seguir o caminho porque a afetividade fala mais alto, né? E a gente já vai entrar nesse campo. Continuando, né? Antes da gente dar chegar nessa parte, eu queria falar uma coisa que, né, acho que todo mundo aqui está ciente do que é temperamento, né? Teoria clássica dos 4 temperamentos. Na psicologia moderna, na psicologia científica, ela não usa os termos clássicos, né? Quando ela trata de temperamento, ela vai tratar de seguintes eixos: extroversão e introversão. É assim que a métrica é feita. Eles não vão falar colérico, sanguíneo, fleumático, eles não falam desses termos. Muita gente simplesmente não sabe disso, mas os temperamentos, hoje em dia, a ciência ela sabe que é possível você medir. Você saber o temperamento de uma criança a partir dos 4 meses. É possível prever esse tipo de coisa. Com 4 meses, o bebezinho ali. Por um teste que eu acho bem peculiar, eles simplesmente perceberam que no expor objetos estranhos aos bebês, né, a partir dos 4 meses, o estudo longitudinal durou anos, né? Não foi uma coisa assim de uma semana, eles passaram anos verificando as crianças. E eles notaram que as crianças que tinham uma reatividade ao serem postos a objetos estranhos, mais tarde elas eram mais reativas, mais tarde elas se tornavam introvertidos. Os que eram menos reativos se tornavam extrovertidos.
Né? Isso foi longitudinal, foram com várias crianças e tentaram, há um padrão. A partir dos 4 meses tem tal correlação, eles perceberam que aquilo se mantinha, entendeu? Ou seja, tem base genética, o temperamento ele é definido por genes, né? Não é uma coisa simplesmente que você define socialmente dado o ambiente caótico ou o ambiente estável da tua família. E isso, né? Isso a gente vai migrando já para dando continuidade. Quando a gente entra no campo da afetividade, eu vou passar pelas crianças, o adolescente, o adulto, né? Quando a gente vai para a formação afetiva da criança, eu acho que uma das coisas mais essenciais para os pais saberem, isso aqui é uma coisa que chega a ser óbvio, isso aqui é, eu digo óbvio não, é clichê falar isso, é muito clichê. Mas sabe qual é a coisa mais importante para a formação afetiva de uma criança? Parece mentira isso, sabe? Aquela primeira fase ali, parece, até mais para o cristão, se sou clichê, é o afeto, é literalmente o amor. A coisa que uma criança mais precisa é o amor. Por que isso vai fazer nela? O hipocampo de uma criança, a parte da memória dela, ele é muito sensível, entendeu? Então tudo deixa marca numa criança. A criança que recebe muito afeto, recebe muito carinho, que ela é validada pelos pais desde a infância, ela tem que desenvolver autoestima e segurança interna, que vai reverberar nela na vida adulta, entendeu? A criança que não recebe isso, ainda dá problema, entendeu? E é claro, voltando para a questão dos temperamentos, se a gente for falar de linguagem clássica, a que mais vai sentir o afeto, a ausência de afeto na primeira infância vai ser a criança melancólica, vai ser o introvertido, entendeu? O mundo ele é mais sólido, o introvertido, psicologia moderna, a teoria clássica, o melancólico. A mente dele, o melancólico, o colérico também sente muito isso, o mundo é muito sólido para eles, entendeu? Então tudo marca e na criança já é assim também. Então tu reparou que teu filho tem temperamento mais frio, então vai ter que tomar cuidado com isso. A criança fleumática, a criança sanguínea não vai sentir tanto isso, entendeu? Ela vai sentir, mas não vai sentir tanto quanto o melancólico e o colérico, porque vai marcar ele, entendeu? Ele vai sentir, o negócio vai pesar, entendeu? Então eles precisam disso. A coisa mais essencial, é clichê de falar, mas é verdade, é amor. É literalmente a que você precisa, ela tem que se sentir amada, ela tem que se sentir validada. Então, ela vai mostrar o desenhozinho dela pra você, sabe aquele... O desenho feio dela, sabe aquele desenho feio? Você vai olhar para ele e vai dizer, meu Deus, Michelangelo, que coisa linda, pelo amor de Deus, você é um artista, entendeu? Você vai validar aquela criança, entendeu? Outra coisa, para quem é, eu sei que tem pais aqui, fica coberto ali que é mãe, né? Outra coisa que é muito, muito especial para as crianças é que ela percebe que a criança ela não é lógica, ela não tem a estrutura lógica de um adulto, ela não pensa assim, mas a criança ela percebe por comparação. A criança percebe, por exemplo, que o pai e a mamãe amam mais o irmãozinho do que ela. Ela capta isso, ela percebe, não de uma forma clara, mas ela sente que não, minha mãe não gosta muito de mim. Ela percebe que o coleguinha é mais bonitinho do que ela, entendeu? Isso é um dos problemas, até na escola, sobre isso, né? Porque o bullying deixa marcas. O bullying deixa marcas, muitas vezes o moleque vai perceber na vida adulta, porque não funciona direito, e ele, cara, por que eu não sou como os outros, entendeu? Aí, não, porque todo mundo é singular. Olha, talvez não funcione como os outros porque ele realmente está sequelado, entendeu? Isso é complicado, isso se resolve em terapia. Então, na criança é isso, né? É claro que você não vai ser a pessoa mais amável do mundo o tempo todo. É claro que para você disciplinar uma criança, e isso é o traço da imaturidade. Na criança e no adolescente ocorre o seguinte movimento na psique dela. O afeto, a afabilidade, ela impera sobre razão, sobre vontade. Então ela foge da dor, busca o prazer. Ela não é muito diferente de um bichinho. Então, naturalmente, ela vai preferir tudo aquilo que é mais imediato. Entendeu? Tudo aquilo. Então, como é que o pai faz para driblar esse mecanismo? Então, ele tem que validar no sentido de, olha filho, se tu não fizer isso para fazer aquilo, o pai recompensa. Entendeu? A mãe recompensa com um bom presente, com uma validação ou com um abraço, o afeto mesmo, entendeu? Porque é assim que tu educa a afetividade da criança. Então não há muito o que fazer. A afetividade da criança, mas sim, a coisa é clichê de falar, mas o mais essencial. O desenvolvimento de uma criança é a afabilidade, entendeu? Ela precisa, porque o hipocampo dela é sensível, entendeu? Ele é muito mais marcável do que o nosso, entendeu? Então essas coisas que ela recebeu desde a primeira infância ajudam muito nela. E por que eu preciso ter uma autoestima boa? Veja, autoestima não é no sentido de você ficar narcisisticamente se autocontemplando. É no sentido de você ter dentro de você uma espécie de segurança interna para operar no mundo, entendeu? Não é uma coisa objetiva de, não, olha, eu sou muito eficiente em executar tal coisa. Não é esse tipo de autoestima. É uma coisa mais sutil, entendeu? É um movimento que eu dentro de você de, olha, o mundo não está me oprimindo. Eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. E a criança precisa disso. Porque senão ela vai ser vestida pela mãe até os 15 anos. Entendeu? Tanto que mas isso, vestida pela mãe, até os 15 anos, pode acontecer isso. Entendeu? É claro que aqui, veja, a afabilidade do pai, da mãe, pro bebezinho, pra criancinha, não é uma coisa de super segurança, não é isso, não é de, não, ele pode fazer isso, não, deixa ele se machucar, deixa ele fazer isso. Sabe, uma dica que eu dou pra vocês pra não criar o filho sojado, entendeu? Deixa ele sujar a mesa com açúcar, deixa ele fazer isso, entende? Porque ele vai naturalmente desenvolver uma certa autoconfiança. Ele vai errar, vai sujar a mesa, vai usar tudo. Você vai se pegar o paninho e limpa, entendeu? Mas não dá sermão, não se preocupa com isso.
Deixa ele fazer. Porque assim, olha, você vai agradecer quando ele tiver 20 anos e falar, mãe, ele não falar, mãe, vamos no hospital comigo, ele vai sozinho, entendeu? Porque ele já tem essa segurança interna, então ele não vai precisar de você para tudo. Só que isso são demarcadores que vêm desde a infância, desde a primeira infância. É claro que vocês por si só não vão definir a afetividade dele, não adianta se iludir, é um preço a se pagar. Eu acho que eu sempre achei incrível a questão da paternidade e da maternidade, quando você vê pais que realmente estão dedicados a isso, porque é um preço do caramba, né? É uma exigência do caramba. Veja, pra mim, eu não tenho filhos, então pra mim já é uma coisa distante, eu já acho pesado. Eu quero ter filhos, mas eu já vejo que, caramba, sabe? E quando vejo meus amigos que têm filhos, eles falam assim, meu Deus, vê que eles sentem assim, sabe? Mas é um preço, né? É uma vocação, é uma coisa muito linda, mas sim, a criança precisa disso, né? Eu já imagino que as famílias que são numerosas, eu também sou a favor das famílias numerosas, acho muito lindo. Mas imagino que a dialética da coisa já tende a ser um pouco mais complexa, porque é aquela coisa, porque como eu disse, o filho ele percebe quando o pai ama um mais do que o outro, né? E às vezes o pai sem perceber, ele se vincula mais a um filho do que o outro. Às vezes porque a personalidade da criança já é mais, sabe, é mais adequada à personalidade da mãe ou do pai, então a mãe acaba se vinculando naturalmente. E a outra criança não vai perceber isso racionalmente de, mas por que a mãe gosta mais dele do que eu? Será que porque a personalidade dele é mais adequada? Ela não vai pensar nisso. Não é, a mamãe ama mais ele do que eu, filho. É só isso que ele vai entender, sabe? Ele vai processar assim. Então é isso que importa muito, entendeu? Deixa ele se sujar, deixa ele fazer as coisas para ele não ficar ele não ter uma hipernecessidade de segurança que vai atrofiar o desenvolvimento dele futuro, e aí ele vai ter que passar anos em terapia, porque eu vou chegar nesse ponto, esse é o problema do adulto, né? Como de quem não mudou isso na infância, tem que mudar na vida adulta, o bicho pega, né? A questão, quando a gente começa a desenvolver o jovem ou o adolescente, desenvolvimento afetivo, o problema é o seguinte: a nossa cultura, ela é uma cultura extrovertida. Como assim extrovertida? Nós vivemos no mundo externo, ele é um mundo de aparência. Tudo é sobre o que é exterior, entendeu? Nós não somos um mundo que valoriza o que é interior. Tanto que pode observar que tudo geralmente, tudo que tu está tratando com as pessoas, geralmente em diálogos, assim, tu vai perguntar sobre elas, é algo relativo a algum tipo de status, por exemplo. É assim uma coisa que é visual, que os outros estão vendo em você e que pode, como é que posso dizer? Que te agrega um tipo de valor, agrega um tipo de valor no outro, entendeu? Hoje eu tenho aqui a minha amiga muito fitness, a Nina. Eu gostaria de ser mais fitness, mas eu não tenho tempo, gente. A Nina é a pessoa mais fitness que eu na minha vida, gente. Ela é muito fitness, sabe? Ela é a pessoa mais fitness que eu já conheci. E a gente tem essa coisa, muito, como eu posso dizer, a questão que isso importa também, a questão do desenvolvimento físico, porque o ser humano, sendo um ser somato psíquico, o exterior reflete no interior e o interior reflete no exterior, entende? Então, basicamente, ter força física externamente faz com que teu cérebro internamente se torne mais resiliente. Tu fica com mais segurança. Isso tem esse benefício também. Mas veja, nós temos uma cultura de internalização, tudo é muito voltado para campos de status, entendeu? Então, basicamente, as pessoas não querem saber sobre como é que está teu interior, elas querem saber qual é a profissão que você quer ter. Entendeu? Cara, eles querem saber, cara, quanto é que tu tá levantando na academia, assim, sabe? Que tu é muito difícil, sabe? É isso, é sempre sobre o mundo externo, é sempre sobre o mundo externo, nunca é sobre o mundo exterior. Então, basicamente, tudo é sobre uma sinalização. Tudo, mesmo veja, dentro da igreja, acontece isso aqui. Muitas vezes, o próprio comportamento religioso, né? Nos meninos, o rapaz, ele vai estar para ser virtuoso, não necessariamente por questão da vida interior dele, mas por questão de, se ele para ser virtuoso, para fazer que uma menina repare nele. Entendeu? É sempre uma coisa externa, sempre tem, olha, alguém vai notar que eu sou mais virtuoso. A menina, por exemplo, ela vai se vestir de forma modesta, não, sei lá, eu acho que Deus gostaria que fosse assim, mas porque é mais elegante, entendeu? É sempre aquela coisa, é sempre aquele movimento, tem o que de vaidade ali, entendeu? É sempre uma coisa externa, entendeu? O nosso mundo, ele não é, o nosso mundo, a nossa cultura, ela não é de valorizar aquilo que é mais íntimo, então isso é complicado. Então, se tudo é sobre estímulo externo, tudo é sobre sinalização, tudo é sobre externalizar, é tudo sobre o que está fora, o que os outros vão ver, entendeu? O que eu posso sinalizar, que seja visível, então isso é complicado. Então, até para a mente de um adolescente. Por que eu estou dizendo isso? Porque para o desenvolvimento afetivo de um adolescente, ele precisa de introspecção, entendeu? Ele precisa ser capaz de entrar dentro de si mesmo e ver o que está acontecendo ali, entendeu? Mas veja, eu sou introspectivo. Não, mas você é introspectivo em que sentido? Você se autoavalia, você sabe o que está por trás das suas motivações, ou você fica viajando na imaginação? Você fica na tua cabeça, seria muito legal se fosse rico, cara. Vai, mas se fosse santo. Mas você não quer ser santo para agradar, você quer ser santo para dizer, nossa, como ele é santo, sabe? Você quer ser um altar, é outra coisa, entendeu? Então, cara, não se sinta mal da vaidade, porque via de regra só santo não tem vaidade, entendeu? Pessoa tão mais todo mundo tem, entendeu? Até aquele amigo que gosta de pagar de virtuoso, ele tem também, sabe? Que ele nunca vai dizer que tem, porque ele racionaliza a própria vaidade, mas ele tem também, entendeu? Então você precisa desse movimento interno de eu ser capaz de entrar dentro de mim e dizer, o que está acontecendo aqui? Essa motivação, não, olha, eu fiz tal coisa, mas foi por causa de X e de Y. Será que foi isso mesmo?
Será que o movimento dentro de mim que desencadeou isso foi isso mesmo? Ou eu troco uma das coisas, eu racionalizo para não ter que assumir que eu não sou a melhor pessoa do mundo? Lembra do que é o pecado original? O que é ser com ela? É que eu tenho predisposição ao mal. Eu não sou a pessoa mais decente do mundo. Eu sou católico, eu sou católico praticante, mas mesmo eu sendo católico praticante, existe algo dentro de mim que não é a coisa assim, eu amo todo mundo, beijinhos e florzinhas. Não é assim que funciona. Entendeu? Às vezes o irmãozinho pisa no teu carro e tu quer xingar ele, entendeu? E não é xingar no sentido cristão, tu quer mandar ele longe, irmão. Eu sou da igreja, mas olha, dá um tempo. Dá uma distância mesmo entre mim, porque não dá, o negócio tá ficando meio ruim, sabe? Isso significa, né, ser os filhos de Adão. Nós temos essa questão. Só que, veja, a questão da adolescência, né? Tem um problema também do adolescente. Quem é pai pretende casar e ter filhos, já saiba disso. Isso aqui é neurológico, da questão material da mente humana. O córtex pré-frontal, ele só termina de se desenvolver na vida adulta. O que o córtex faz? Ele é estrutura, razão, análise, lógica, comportamento ordenado. O que isso significa? Que antes dos 23, 24, 25 anos, que é quando ele termina o desenvolvimento dele, é como se todo mundo fosse em algum grau idiota. Entendeu a questão? Todo mundo é adolescente antes da cidade. Entendeu? Essa é a parte de ti que ela te limita, entendeu? Que ele vai dizer, não, esse aqui não é o caminho. Antes disso, tu é muito afetividade, tu é muito amígdala, entendeu? Eu gosto de dar esse exemplo com os jovens do grupo de oração. Olha, um dos motivos do porquê que tu lava a louça na casa do namorado e não lava a louça em casa é porque lá tu tem recompensa social e tua amígdala gosta disso, tá? A tua amígdala responde melhor a recompensa social. Então tu é muito disposto a lavar a louça na casa dos outros. Porque a família tá te observando e se for lavar a louça, vocês vão dizer, nossa, que legal, como ele é bom, como ele é prendado. Que ser humano decente. Aí em casa tua mãe tá reclamando que tu não faz nada, entendeu? Porque lá tu não precisa de recompensa social, tua mãe te ama incondicionalmente. Então tu pode fazer o que tu quiser, ela vai te expulsar de casa, entendeu? Então teu cérebro responde melhor aquilo, entendeu? Esse é um dos problemas. Então, os pais já saibam disso, entendeu? Não é só porque a criança, por que a criança tem assim todo errado, sabe? Não é necessariamente uma culpa de vocês, sabe? Entendam isso, não é culpa de vocês, é porque o cérebro não terminou de se desenvolver. O córtex só termina nessa fase, entendeu? Até a vida adulta, essa parte do cérebro de vocês que é estruturada, que ele é mais analítica, não está pronta ainda. Então a tendência é essa coisa meio louca mesmo do adolescente, que é meio caótico, né? Tanto que eu tenho muito preconceito, assim, particularmente com o adolescente católico por conta disso, sabe? Porque o adolescente católico tenta parecer muito perigoso, mas eu sei que tem alguma coisa aí, sabe? Eu não julgo ele, mas eu fico com o pé atrás, sabe? Tá bom que tu é tanto idoso assim, sabe? Tem alguma coisa meio doida dentro daquela cabeça, e ela vai sair em algum momento, né? Mas é assim, sabe? Sobre a questão da afetividade ainda, né? A forma como ela se envolve em nós, a forma como ela se infere sobre nós, né? Por que ela é tão importante assim? Porque ela é esse eixo motor do ser humano, entendeu? Porque tem aquela questão, veja, para a gente nunca cair no sentimentalismo, veja, não é que, então eu vou ter que sempre ter um afeto em tudo, não é isso, veja. A noite escura dos sentidos, que São João da Cruz nos fala, ela também contém a purificação dos sentidos, né? Dos afetos, né? Então, em algum estágio, né, na nossa via de santificação, a gente vai passar por isso. Mas veja, uma pessoa que está empurrando a religião com a barriga, que nem o básico ela está fazendo, ela não vai chegar nesse estágio. Entendeu? Então é bom que a coisa dentro de ti comece a se ordenar para tu pelo menos ficar mais santo em algum momento, sabe? Deus queira que isso vai acontecer contigo, entende? Então isso é muito importante. Outra questão dos afetos que eu vou usar, que eu acho mais fácil visualizar, por exemplo, a gente fala de virtudes, né? A gente tem que ser virtuoso, mas virtude é hábito operativo. Então tu entende, eu vou aprender por repetição. Isso geralmente não funciona dentro das pessoas. Como assim? Olha o problema do ser humano. O ser humano funciona como um todo, entendeu? Ele não existe uma dimensão muito ali que está na página. A psicologia humana ela opera assim. Quando você é uma pessoa virtuosa e você geralmente só faz isso por repetição, não funciona direito, né? E aí tu começa a ter esses casos doidos, que é aquelas pessoas assim que, Yuri, eu não sei porque eu não consigo manter a castidade. Eu sei que ele não consegue, porque a castidade é uma virtude para ti. Não, eu li no catecismo que é. Não, você não entendeu. Ela é uma virtude para a igreja, não para ti, é outra coisa. Entendeu? Ela é uma virtude porque a religião te diz que é uma virtude. Só que se ela não soa como uma virtude para a tua inteligência e os teus afetos não se encaixarem naquilo, vai ficar aquela coisa engessada na tua cabeça. Entendeu? Tu fica mecanicamente religioso. Entendeu? Então tu não está praticando essa virtude. Por quê? Porque ela não é virtude para o teu cérebro. Entendeu? Então, como eu desenvolvo isso? Uma das formas que o ser humano consegue se tornar virtuoso é entre a contemplação amorosa das virtudes. É sério, isso é literalmente assim. É muito mais fácil. Se tu começar a olhar as virtudes como uma coisa de, como se, o termo que eu vou usar que é meio estranho, mas como se você estivesse apaixonado, é muito mais fácil, entendeu? Do que tu ficar de, eu vou ser virtuoso por repetição. Geralmente não funciona direito e, sinceramente, geralmente ocorre o quê?
Você reprime algo, isso se torna, como diria o Jung, uma sombra que se manifesta em algum momento. É o rapaz que é casto, mas ele sonha 5 vezes por semana, 4 dos sonhos dele são eróticos. Por que os 4 sonhos dele são eróticos? Porque essa suposta castidade dele está saindo por outra válvula, porque ele não está controlando aquilo direito, entendeu? Então tá aqui. Tá uma tensão dentro da cabeça dele, então aquilo começa a escapar. Claro que ter sonhos eróticos não é pecado, porque tu não tem controle, não chega a esse ponto. Mas é um sintoma, entendeu? Não, peraí, ele tá tudo na cabeça dele. Entendeu? Ele não tá contando aquilo porque, cara, isso não é real pra você. Entendeu? É como isso muitas vezes acontece. Eu sei porque a maioria da galera que eu conheço, eu sei que você tem uns tênis, mas você sabe como é que funciona. Você tem um monte de pessoas que elas discursam sobre religião, elas falam sobre religião, mas no conviver com a pessoa, tu vê que, cara, a religião é literalmente isso, é uma abstração pra você. Entendeu? Ela é um discurso, mas ela não tá em você, ela não tá no teu íntimo. Entendeu? E por ela não estar uma coisa muito, como é que eu posso dizer, na tua essência, ela fica como uma persona. Ela é uma face que tu usa, mas não está naquilo que é mais essencial. E por isso tu não consegue praticar nada. Então, mas não vou desenvolver virtude por repetição. Não, tu faz, isso vai te ajudar. E claro que naturalmente no desenvolvimento da virtude, o início da prática ele vai ser engessado e vai ser artificial. Entendeu? Geralmente a pessoa que não é corajosa, ela quer ser corajosa, ela vai estufar o peito e agora eu vou, e vai grossar a voz, entendeu? Não funciona muito bem assim, mas naquela hora vai ser assim que vai funcionar, entendeu? E nesse sentido é mais efetivo nas pessoas, entende? Aquela visão amorosa daquilo funciona melhor. Por quê? Porque você é um todo, entendeu? Então eu quero ser... Não é. Não é você colocar os afetos acima de tudo, entendeu? Mas eles vão te ajudar. Eles vão te ajudar aquilo se tornar algo, aquilo mudar algo que é mais essência em você. Então você não vai ser o bonequinho, entendeu? O bonequinho católico, entendeu? O anjozinho que tá com um olhar de outro, sabe? A pessoa tá olhando pra mim e eu tô sentindo que ela tá com um transtorno de ansiedade latente ali, entendeu? Então, cara, eu sei que tu é católico, mas eu tô sentindo que tu vai soltar a qualquer momento. Existe um termo que é usado na psiquiatria, não muito em português, eu vi mais em espanhol, que a gente chama de inibição ultraparadoxal dos nervos. O que é esse fenômeno? Eu chamo de metanoia do capeta. O que ele faz na tua cabeça? Essa é a metanoia do mal. O capeta é a gente, mas o que isso faz na tua cabeça? Se uma pessoa, ela tá sofrendo muita pressão, e ela não está conseguindo articular isso dentro dela, acontece a seguinte coisa: existe literalmente a possibilidade do cérebro dela sofrer um BVTL e ela se converter ao contrário. Como assim? Esse fenômeno na tua cabeça ele vai fazer que a menina que está no mosteiro, a carmelita, ela literalmente se torne a, sei lá, piriguete crossfiteira. É sério, isso acontece no teu cérebro por pressão psicológica. Por quê? Porque você não tem uma estrutura psíquica, talvez uma disposição mineral, teu próprio temperamento, a forma para estudar, ou por uma questão de você não conseguiu discernir a coisa dele, você não encaixou essas coisas dentro da tua cabeça, não estão harmonizadas, isso literalmente te causa esse surto e te desconverte. Isso acontece com as pessoas, entendeu? Isso realmente... Ele não é muito falado no Brasil, mas sim, ele é real, entendeu? Ele pode acontecer com as pessoas. Tanto que eu tenho nervoso quando alguém me fala assim: Yuri, tu viu lá, eu acho que o fulano quer ser padre. Eu... Sabe, como é que tu sabe que o fulano quer ser padre? O fulano tem capacidade psicológica de ser padre? Por que vocês acham assim? É simplesmente... Vocês decidiram porque... Eu não sei vocês, mas lá no norte, geralmente, quando alguém tiver com o catecismo na mão, porque tu vai ser padre. É assim que ela discerne a boca das pessoas, entendeu? Tá com uma Bíblia na mão e tu é católico, católico não lê Bíblia, gente. Católico não usa essas coisas, coisa de evangelho. Entendeu? Então você uma Bíblia na mão, porque tu quer por cima da área, entendeu? Não são qualquer pessoa, né? E além de já entrando nessa questão dessa estimação do ser humano, tem outra parte que me chama a atenção nisso, né? Eu tenho um amigo meu que ele é um padre muito piedoso, muito virtuoso, e todo mundo pega no pé dele que ele quer ser padre. Né? Eu não vou estar muito trabalho em nada, mas uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, eu não digo por quê, mas digo: olha, o fulano não pode ser padre. E eles: mas por que ele não pode ser padre? Não vou dizer que ele não pode ser padre, mas não pode ser padre. E o motivo de ser padre não pode ser padre é que ele não tem condições de ser padre. Que tipo de condição que ele tem de ser padre? Ele não conseguiria manter o celibato. E eu tenho mais certeza, cara, esse cara não vai manter o celibato. Ele não conseguiria, por quê? Porque ele tem uma desordem afetiva. Ele não vai manter o celibato. Esse cara não pode ser padre, entendeu? E ele é uma pessoa que eu vejo que ele é muito piedoso, entendeu? Mas esse é o problema da complexidade do ser humano, entendeu? Quando eu digo complexidade, eu estou dizendo aqui: gente, tem gente que faz causa polícia de roubar. Em favela tem traficante evangélico. Entendeu? A questão do ser humano não é preto e branco, cara. Ele não funciona assim. Não tem esse negócio de, ou tu é o fleumático, ou tu é o sanguíneo, ou tu é o colérico, ou melancólico. Não, sinto muito. O ser humano não funciona assim. Então esse negócio de tentar encaixar todo mundo em grupinho de ou tu é o convertido ou tu não é, sinto muito, porque também não funciona assim. A complexidade humana, tanto que um dos meus santos de devoção são dignos por conta disso. Eu acho ele incrível, entendeu? Porque ele foi um bom ladrão. Ele salva porque tem consciência pesada. Isso é a complexidade do ser humano. Não é tão simples assim, entende? Tanto que, né, já me encaminhando para a questão dos adultos, né?
o desenvolvimento afetivo, né, coisa para mim não me perder, o desenvolvimento afetivo de um adulto, né, quando você não desenvolveu esse direito na adolescência, na infância, seus pais não foram lá muito bons, ou por outras circunstâncias sofreu muito bullying na escola, porque pode acontecer, às vezes os pais são amáveis, mas você é uma criança feia e aí você se ferrou. Eu era uma criança feia que sofria bullying, entendeu? Então eu entendo. Eu tenho lugar de fala, entendeu? Eu posso falar assim, eu tenho lugar de fala, eu sei como é que é, eu senti na pele, entendeu? Isso pode deixar marcas, entendeu? Então, às vezes, os pais também não se culpem muito. Tipo, Yuri cria tanto amor e carinho, mas ele cresceu tão bugadinho na cabeça, não sei, viu? Não foi assim, ó, entendeu? Foi que os colegas dele eram do mal, entendeu? As crianças sabem. Gente, se a criança consegue ser ruim, gente. Entenda uma coisa, gente, um bebê, você sabe o que é um bebê? Um bebê é um mini selvagem, gente. Parem de se iludir que esse negócio não é um bebê. Ele é bonitinho, mas ele é mini selvagem, gente. Se tu não falar pra ele dividir a balinha, é sério, gente. Se tu não falar pra ele dividir o chipzinho, o salgadinho com a balinha, ele come sozinho, não tem essa não. Entendeu? A mente da criança é muito assim, entendeu? A criança é pesado falar, né? Aí você vai, não, a criança é egocêntrica. Não, é que não é egocêntrica porque ela, eu sou o centro do mundo, ela não pensa assim. Mas é assim que ela entende o mundo. O centro é ela, entendeu? O bebezinho chora com a mamãe atendida, não tá preocupado que a mamãe tá cansada. Mas é assim que ele entende o mundo. Ele não raciocina desse jeito. Mas o mundo funciona assim, tudo em torno dele. Tanto que quando você tá com o bebezinho no colo, passa a professora na rua, o que ele diz quando ele vê um outro adulto? Um neném. O cara tem 2 metros, mas vai ser um neném, entendeu? A mente dele é um neném também. Porque a referência é ele mesmo, entendeu? O centro é ele, né? Mas continuando sobre o adulto, né? Como eu acho que você deve saber disso, a neuroplastia, né, que é essa parte do cérebro de se rearticular, né, ela diminui com o tempo. Ninguém tem mais neuroplastia do que uma criança pequena, ninguém tem mais do que ela, entendeu? Nenhum ser é tão desenvolvido quanto a mente delas. Só que no adulto isso vai se perdendo. Basicamente, a mente adulta vai ficando mais estável, então é mais difícil reordenar isso na mente adulta, entendeu? Isso é trabalhoso. O desenvolvimento afetivo, nesse sentido, corrigir suas desordens afetivas é mais difícil, entendeu? Não só por isso também, porque a gente chama de pensamento autoperpetuante. Por exemplo, se você é uma pessoa pessimista, a tendência natural é que aquela tendência pessimista de ti, ela reforça outras exposições negativas que tu já tem, entendeu? Então isso é mais difícil de configurar na tua mente. Então, claro, o adulto tem a vantagem que ele consegue ser mais introspectivo do que um adolescente, né? Ele consegue se guiar mais, se autoavaliar, desenvolver mais internamente, ele consegue trabalhar isso melhor em si mesmo do que uma criança, que vai desenvolver isso muito melhor. Mas, em contrapartida, muitas vezes, em mais dificuldades circunstâncias, as dinâmicas do ambiente também são mais difíceis, né? Como eu... 45. Eu achei que ia dar meia hora porque eu falo muito rápido, entendeu? Eu tava contando isso, eu falo muito rápido. Eu até peço desculpas porque tem esse maneira de abrir parênteses e aí eu só vou. Ainda sobre a questão da afetividade, se fosse definir para você o que é maturidade, o que define imaturidade, tanto a pessoa madura como a pessoa imatura, é basicamente isso aqui, ó. Isso que é o consenso, isso não é só Santo Tomás, isso pode dizer que isso é mais universal, assim, dentro da psicologia, como eu falei para você no início. As abordagens dentro da psicologia, elas não gostam de dialogar umas com as outras, mas é como se assim, você tem 2 abordagens diferentes, elas falam em razão, elas não estão falando a mesma coisa. Razão para uma é uma coisa, razão para outra é outra coisa. É assim que funciona, entendeu? Por isso que, nitidamente, vou falar com vocês de rodação do Tomás, porque vai enlouquecer o negócio, vai ficar doido, entendeu? A psicologia é assim. Então, esse autor que hoje eu trouxe ele, que eu me baseei muito nele, que é o Fernando Sarraís, que é um espanhol, um psiquiatra espanhol, para me guiar, porque o Fernando, ele nitidamente tem um viés tomista, ele tentou articular um pouco melhor, assim, porque as abordagens têm de unânime, que também não é tão unânime. O que eu posso dizer para você que é imaturidade? A imaturidade no ser humano é isso aqui, ó. É a afetividade de se sobrepor razão e vontade, entendeu? É a tendência que tu vai estar com a pessoa imatura por conta de ela tender a ser imediatista, por conta do ambiente afetar muito ela, e tu vê que ela é muito reativa ao ambiente, entendeu? Isso são traços de maturidade, isso que é natural numa criança, porque a criança é mais afeta do que razão, entendeu? No adulto, isso é a disfunção dele, entendeu? Esse é o problema, como eu digo. Quando eu digo afetividade falar mais alto que razão, não quer dizer que ele não raciocine, porque isso acontece, eu sei que vocês já perceberam isso, que é aquele maluco que ele sabe a soma teológica de cor, entendeu? Ele sabe a soma teológica de cor, mas tu não interagir com ele, tu já percebe assim que a forma como ele reage em certas circunstâncias, que olha, parece que tudo que tu absorveu não reverberou em ti. Por quê? Porque apesar de ele ter uma razão, a afetividade dele não se desenvolveu a ponto de acompanhar aquilo. Então ele é a pessoa que tem o conhecimento, mas o afeto não acompanha, logo o afeto não acompanha, ele é disfuncional. Entendeu? Ele sabe que tem que fazer, mas não faz, porque a afetividade não está condizente com aquilo, não está acompanhando aquilo. E no caso, evidentemente, para a pessoa madura, que, né, exemplo prático, um ser humano maduro, propriamente falando, ele teria que ter a capacidade de ser mais lógico, entendeu? Agir conforme a razão, a reta razão, usando linguagem tomista, né? O que eu posso dizer?
Uma pessoa propriamente madura, né, de sinais assim, que vocês vão notar, como é que pode ser afetivamente falando, né? Porque maturidade também tem dimensões espiritual, intelectual, mas afetivamente falando, vocês vão notar que nessas pessoas as marcas que vocês vão ver seriam ter uma boa autoestima, aqui é autoestima no sentido de, não de como eu sou o melhor, mas no sentido de ela ter uma certa autoconfiança, uma segurança interna. O autocontrole, evidentemente, ela é capaz de dizer não ao afeto, entendeu? Ela é capaz de, isso vai ser desconfortável e eu farei do mesmo jeito, mesmo sabendo que isso vai ser chato pra caramba, entendeu? E ela tem essa liberdade, entendeu? Ela ser capaz de, olha, eu acho conforme a vontade, aqui não vontade sensível, mas a vontade de que, olha, aquilo é o que é bom, né? O que é realmente o bem e o que deve ser feito, e eu me adequo àquilo. Eu consigo, olha, esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir, eu vou seguir por aqui. Aí, pô, Yuri, mas eu já sou adulto, né? Já me caminhando pro final. Eu sou adulto, como é que eu vou fazer para me corrigir agora? Sendo bem sincero com vocês. Cara, se vocês são adultos, duas coisas, ou vocês procurem terapia, é muito difícil fazer sozinho, ou procurem direção espiritual. Eu faço direção espiritual em Pelotas, na Instituição do Amanutá. Aqui não temos diretores espirituais, mas eu sempre recomendo isso. Por que eu recomendo isso? Porque, veja, você amadurecer depois de adulto é muito mais difícil. É muito mais difícil mesmo, entendeu? Como eu falei, a tua neuroplastia não é de uma criança. Você já tem muitas conexões muito estáveis dentro da sua cabeça. Então, o teu cérebro não vai querer te ajudar muito nisso, entendeu? A tendência do teu cérebro é manter o que já está ali. O cérebro humano, ele é preguiçoso, entende? Ele é assim mesmo, ele cria conexões e ele faz isso. Né? Então, é muito mais fácil tu ter alguém que te oriente, entendeu? Para educar uma criança, os pais, isso vai demandar um tremendo esforço de vocês. É vocação, é sacrifício mesmo. É chamado porque você educar efetivamente, você ser amoroso, você ser capaz de sacrifício, isso vai de vocês. O adolescente, que é mais chato, né, geralmente é mais enjoado do que a criança, porque ele é inconstante, né, a mente dele é bagunçada, né, isso é muito falado na psicologia, na faculdade, tratando essas questões. E ele acaba sendo meio caótico mesmo, então tudo isso é muito sacrificial, mas claro, também não se condena a ponto de, eu fiz tudo e não deu certo, existe esse risco. Eles chamam isso porque a afetividade do ser humano não vai depender só dos pais, entende? Ele vai depender também do ciclo social deles, vai depender do que ele vê em rede social, e hoje as redes sociais são muito perigosas nesse sentido, vai depender muito disso também. Né? Claro que vocês fazem o que vocês puderem, mas não se martirizem por não conseguir talvez atingir o ideal. Outra coisa que eu queria dizer, né, que eu acho que todo mundo meio que percebe isso também, que é a questão dos temperamentos, né? Um dos sinais, assim, que é mais como acho que todo católico tem um conhecimento em algum grau de temperamento, teoria clássica, e uma das formas evidentes de saber que uma pessoa é imatura é ela ser a definição de algum tipo de temperamento, entendeu? Se tu olha para um maluco e fala, o cara é definição de colérico, Deus me livre ficar perto de ti, deve ser um inferno, deve ser muito chato, deve ser insuportável. O cara é definição de melancólico, deve ser um drama ambulante, entendeu? Eu não tenho condição, não tá perto daquela pessoa, então provavelmente ela não amadureceu direito. Por que ela não amadureceu direito? Porque todos os 4 temperamentos têm qualidades e defeitos. Se ele predomina muito no temperamento, então ele não tem as qualidades que estão presentes no outro, entendeu? Então ele está desordenado. E como a personalidade humana funciona como um conjunto de engrenagens, uma influencia a outra, quando uma pessoa ela é caótica em algum sentido, o caos dela não está só naquilo, entendeu? Então, o cara que ele é desorganizado externamente, ele vai ser desorganizado internamente, entendeu? Isso é sinal que alguma coisa está ali. Então, aquela pessoa que ela trata os outros maus, ela é muito explosiva, ela não é só muito explosiva, tem alguma outra coisa que está muito errada ali, entendeu? Temperamentos é mais fácil de visualizar nesse sentido, entendeu? De perceber esse contraste. Então, eu tenho muito um temperamento. Olha, irmão, procure ajuda, entendeu? Porque, ainda mais se você for colérico, sabe? Eu sei que colérico é um preconceito, mas é difícil, gente, sabe? Os coléricos me perdoam, mas é difícil, né? Lidar com uma pessoa muito colérica é muito chato, sabe? Tá, o sanguíneo vai ser muito avoado, desligado, entende? Ele vai, sabe? Se ele for muito sanguíneo, sabe? O fleumático vai irritar porque ele é muito tranquilo, entendeu? Então ficar muito cara com ele, pô, mano, te move, cara, não tem condição, sabe? Tá. E aí vai ficar, sabe? Não vai estar fazendo nenhuma coisa que tá fazendo, sabe? Não vai agir, entendeu? Isso é claro, além do. Isso retornando na questão dos pais, dos 4 temperamentos, é evidente que vocês não vão conseguir criar uma criança. Você tiver 4 filhos, cada um tiver com 4 temperamentos, Deus tem a piedade de vocês. Vai bugar o negócio, sabe? Porque se educar um fleumático e um colérico junto, o negócio. Né, 2 crianças com esses polos, operando dentro da psique dela, temperamento não dá pra mudar. No máximo, tu consegue desenvolver hábitos operativos que façam que o teu cérebro crie novas conexões e ele drible em algum grau a disposição do temperamento, mas não dá, entendeu? Não vai ser. É como se o temperamento fosse o eco que permanece, entendeu? Sempre vai ter aquilo. Sabe aquela coisa que fica pulsando dentro de você, entendeu? Mas é bom que vocês saibam a natureza das suas crianças, porque, sabe, a criança colérica que vai xingar, ela vai xingar de volta, a criança fleumática vai chorar, sabe? A criança sanguínea vai xingar, mas ela vai se esquecer 3 segundos depois, então ela vai ficar de boa, sabe? Mas a criança colérica não, ela vai ficar muito de cara contigo. O fleumático o melancólico vai se esconder assim, vai ficar, minha mãe me odeia,
sabe? Ele vai pensar nisso, sabe? O fleumático, ele vai olhar assim, mãe, tá, e aí ele vai esquecer o que tu falou, entendeu? É assim, sabe? Sendo bem simplista. Vocês sabem que é intencional que seja simplista hoje, porque sério, não tem como eu detalhar muito pra vocês, porque daria muito tempo mesmo. E eu já tenho esse problema de abrir parênteses pra caramba. Eu falo muito rápido e abro muito parênteses, e aí o negócio destoa de um nível assim, sabe? Pra caber os parênteses, fala rápido, né? Entendeu? Não, o negócio fica louco. Eu falo assim, o cara fala, mano, você estiver passando, tu me avisa. Não fica desconfortável de me avisar, porque o negócio fica doido quando começa a falar, entendeu? Porque é difícil trabalhar uma temática dessa sem diferente, né? Não, moleque, É quase impossível. Não, a natureza humana, cara, sério, gente, uma coisa que eu tenho pavor, eu tenho preconceito contra pessoas que fazem justo temerário dos outros, gente. Eu tenho preconceito porque, cara, o ser humano é muito complexo. Muitas vezes eu tô olhando pro fulaninho de, mas como é que o fulano é assim? Olha, vou ser sincero contigo, muitas vezes o fulano ser assim, ele tá dando o melhor que ele pode, acredite. Acredite, a mente humana funciona assim. Ele tá dando o melhor que ele consegue naquilo. Talvez o motivo de ele estar errando é porque ele não percebe que aquele caminho é errado. Veja, você dizer que o caminho é errado é diferente de ele perceber isso, entendeu? Porque às vezes, pra mim chegar a ponto de a inteligência dele captar que aquele caminho não funciona, eu preciso fazer todo o coisa. Isso é o que os psicólogos fazem, entendeu? E o psicólogo ele precisa captar e perceber, não, ele entende isso dessa forma e por isso eu não consigo mudar isso nele. Eu preciso dar um jeito de entrar na cabeça dele, captar isso, mudar a direção e ele, entendeu? Por isso que a mãe fala pro filho, filho, não faz isso, e ele, sabe aquela coisa, não, mas por que não? Não, porque é errado. Porque errado geralmente não funciona, entendeu? Ele precisa, a inteligência dele precisa assim, assimilar, eu vou falar sentir, mas sentir já pega aquela coisa sentimentalista, né? Ele precisa assimilar que aquilo é o erro, entendeu? Então é complicado. Isso é uma coisa que eu acho chata, muito, porque todo mundo tem aquela ilusão assim, de início de conversão, né? Aquela coisa de, nossa, vai pra igreja agora e, poxa, as pessoas são melhores, assim. E, sinceramente, estar na igreja foi uma das coisas mais estressantes que eu já tive, cara. Foi uma experiência assim, mais cabulosa, sabe? Eu no início da minha me estressava muito com as pessoas. Eu lembro que eu era bem imaturo, assim, eu era chato, assim, de um jeito, sabe? Eu atormentava. Mas também eu percebia muito esse deslocamento, sabe? Muito o comportamento farisaico, o comportamento de, cara, você não quer entender o fulano, você quer chamar o fulano de herege. Você quer falar muito. O herege aqui é Jujuba, entendeu? Entre meus amigos a gente usa esse termo pra dizer que o cara é católico Jujuba, ele não chama ele de Jujuba. Ele fala, não, fulano é meio herege assim, sabe? Mas não quer dizer que ele tenha sendo uma gnose, não é isso, é outra coisa. Não é tipo de heresia, entendeu? Mas isso é complicado, né? O ser humano ele é complexo. Eu sei que seria muito mais fácil sair rotulando todo mundo e, não, tu é o convertido e tu não é, entendeu? Mas a natureza humana não opera assim, entendeu? Eles têm grave, como eu falei pra vocês, tem cara que faz sinal da cruz antes de roubar. Tem traficante evangélico nas favelas, gente. É assim que funciona. Tem maluco que tá passando pastor assim e o cara, ou não, faz uma oração aí pra nós. O cara tá com um fuzil na mão e o pastor tá lá rezando pelos caras, entendeu? Os caras, mas eles têm fé, eles têm uma fé desordenada. Eles não têm a fé propriamente falando, mas essa é a natureza humana. É assim, entendeu? Os caras vão assaltar o banco, eles fazem um círculo e começam a fazer um momento de oração. Eles invadem o banco, entendeu? Tipo, como é que isso faz sentido dentro da doutrina? Não. Mas na mente deles faz, entendeu? Então tu entender a natureza humana, esses nuances, entendeu? É como eu falei, eu sempre gosto da teoria clássica, dos arquétipos clássicos, porque é mais fácil. É mais fácil dizer, olha, a criança fleumática vai por esse caminho, a criança colérica vai por aquele, o melancólico por esse, o sanguíneo por aquele, entendeu? Isso vai dar um trabalho, entendeu? Exige sacrifício dos pais, mas essa é a natureza humana, essa atividade e a afetividade importa. É claro, nunca sucumbir ao sentimentalismo de, tem que fazer porque é gostosinho. Não é isso, entendeu? Mas nossos afetos, eles nos movem melhor, eles são mais eficientes, entendeu? Porque, eu acho só pela razão, eu tenho quase certeza que tu acha só pela razão, então tu não deve estar agindo muito direito. É muito possível que tua religião é mais uma coisa abstrata que tu empurra pela barriga, não, eu tenho que fazer isso. Sabe, tu vai rezar o texto assim, sabe, na obrigação, e aí é que tu vai me rezando, entendeu? É aquela coisa que não. Sabe? E rezar o texto é chato, né? Claro, esse é o problema, ninguém vai falar que é chato, entendeu? Porque todo mundo é muito piedoso, entendeu? Todo mundo é muito santo, entendeu? Aí ninguém vai dizer que é, né? É complicado, né? Não, vocês são muito imaculados, vocês estão muito convencidos. Eu não tô nesse nível, gente, desculpa, sabe? Eu não tô. Mas as pessoas são muito virtuosas, assim, mas geralmente o ser humano é o todo, você não tá funcionando em partes. Então, se você não tenta harmonizar a sua alma, a sua psique em algum modo, a coisa vai ficar doida. Então, você vai criar personas, você vai ser o cara que, ele é piedosinho, ele reza tão bonitinho na igreja, mas quando sai da igreja, vira o capeta, entendeu? Ele vai pro trabalho e a personalidade dele entra em outro eixo. Por quê? Porque a afetividade dele é toda zoada, entendeu? Porque ele não sabe, claro, ele não percebeu isso. Porque geralmente quando vem o impulso afetivo, ele dá outro nome. Então, não, eu fiz isso por causa daquilo. Tá, é isso mesmo que tá acontecendo aí dentro, esse é o movimento. Veja, não é que ele tá mentindo pra você, ele mente pra si mesmo, ele racionaliza. Ele cria outra coisa, ele cria uma máscara porque ele não quer assumir que
ele não é a melhor pessoa do mundo. Ele não é o ser humano mais decentezinho, o mais cristãozinho, o mais catoliquinho e piedosinho. Então ele cria máscara pra si mesmo. Veja, não é a mentira pra você. A mentira acontece pra si mesmo, depois pro outro, entendeu? Ele se auto-engana pra, não, cara, não, mas como assim? Não, mas eu fiz aquilo, cara, que o fulano ele não sabe. O fulano é irritante, entendeu? Mas muitas vezes o caos tá dentro de mim, e aí reverbera, e eu sango em cima dos outros, e os outros estão olhando pra ficar, cara, mano, tá enlouquecendo? Tá tudo bem contigo? Sabe? A afetividade humana tem que ser tratada, né? E essa é a dica final que eu dou pra vocês, gente. É sério, quem não tem direção espiritual, eu geralmente recomendo. Né? E todo mundo precisa de direção espiritual? Não. Todo mundo precisa de fazer terapia, psicólogo? Não. Eu sou estudante de psicologia para todo mundo. Cara, não acho que todo mundo precisa de psicólogo mesmo. Não acho mesmo, entendeu? Inclusive, né, eu sempre falo pra tomar muito cuidado quando for escolher um psicólogo. Eu falo mesmo, porque no primeiro dia de curso, quando eu botei o meu pé, assim, no prédio de psicologia na FURG, ela tem prédio próprio, psicologia, né, curso que tem um prédio dela, e tava tendo a Acolhida Cidadã, e aí eu encontrei meu celular a primeira vez, eu bati o olho nele, a primeira coisa que eu pensei, não vai ter terapia como se nem se me pagasse. Te juro, bati o olho nesse maluco, eu nem no palco faria. Cara, eu olho pra ti, eu sei que teu pai é ausente. Tio, a tua cara tá me dizendo isso, filha. Esse teu cabelo colorido, eu tô sentindo. Tem uma figura paterna nessa vida, eu tô sentindo. Sabe? Cara, eu não falei isso pra ele, mas ela falou, meu Deus. Irmão, pra me ajudar, tu precisa te ajudar. Não vai me ajudar agora. Precisa te ajudar, entendeu? Tu não vai ver o que é outra coisa, entendeu? É sério, gente. Eu sempre falo assim, eu me recomendo psicólogo. De preferência, um psicólogo católico. Mas não é o católico porque ele foi batizado, não. Vê se o cara tem uma vida reta. Faz isso, é sério, porque, como eu falei pra vocês, a psicologia é muito bagunçada nesse sentido. Elas não conversam, as abordagens não conversam com a psicanálise. Cara, a psicanálise não é abordagem psicológica, é uma filosofia. Entendeu? Quem prestou atenção no que o Freud está dizendo, aquilo não é uma abordagem, cara, aquilo é uma filosofia de vida, é uma cosmovisão que ele tem, entendeu? Se tu reduzir aquilo é uma abordagem, então não entendeu o que ele está falando, entendeu? E aí vai, tem um psicanalista católico, eu duvido que ele seja psicanalista integralmente, o católico integralmente não vai dar certo, entendeu? Vai dar um pau ali, vai dar um fight, entendeu? As duas coisas não conversam muito bem uma com a outra. Sabe? Então eu sempre recomendo para as pessoas, cara, procura um psicólogo católico ou direção espiritual, faz diferença, faz. Tu tem alguém que te ouça, que não vai fazer fofoca, porque esse é um dos problemas também na igreja católica que eu noto. Eu falo igreja católica, mas tem que ser normal no outros também, né? As pessoas têm muito essa coisa de fofoquinha santa, né? Até uma vez eu conversei com uma amiga minha, né? E disse pra ela, sabe qual é a coisa que sustenta o namoro santo? E ela, o quê? A fofoca, entendeu? E ela riu assim, mas é verdade, meu namorado está sempre fazendo assim, sabe? É evidente que é isso, entendeu? Porque, olha, se vocês não tem nada mais elevado para buscar, então o que vai ter é fofoca, porque se não tiver fofoca, vão falar sobre o quê? Entendeu? E é nítido, é algo intuitivo. Olha, vocês gostam, vocês assistem alguma coisa, vocês consomem alguma coisa, não. Então vocês nutrem a relação baseada em quê? Fofoca. Porque é a única coisa que sobra para tu falar, entendeu? Então tem essas coisas, entendeu? Tanto que o Ivan me conhece, vocês sabem que eu tenho um certo pavor de afetação de piedade por conta disso, entendeu? Eu não gosto muito quando a pessoa é muito piedosa e fica meio, Eu conheço pessoas que são virtuosíssimas, cara, eu conheço mesmo. Eu digo uma pessoa que eu gosto de destaque, meu padrinho, o Diego Borges, ele é o padrinho de Cris, mas ele é um dos únicos casos assim que eu vi um cara que ele é muito inteligente e muito piedoso, entendeu? Ele foi um dos casos raros que eu vi que, caramba, sabe? Que eu consigo dizer que aquele ser humano, aquele cara vai morrer e vai vir pro céu direto, entendeu? Ele vai morrer santo, entendeu? Mas a minha experiência mesmo como católico sempre foi meio desagradável, assim, porque ou as pessoas eram muito piedosas ou muito intelectuais, elas nunca eram os dois, entendeu? Eu nunca digo, não, cara, são casos raros, assim. Eu conheço outros casos, mas geralmente é uma coisa meio doida, assim, né? Mas o ser humano, ele é assim, é uma luta interna. Ser cristão é sacrificial. Não adianta dizer que o cristianismo ele não é... Eu gosto muito dessa fala de Cristo, né? Que ele não veio para os justos, né? Ele veio para os pecadores. Eu diria que o cristianismo ele não é para os puros, ele é para os humildes, aqueles que aceitam quem são. Que eu tenho autoconhecimento, não, eu sei que eu sou pecador e eu vou tentar, mesmo eu sendo assim, entendeu? Porque é uma luta interna do cara. Eu me desenvolver, eu amadureci afetivamente, amadureci espiritualmente, entendeu? Porque muitas vezes, o fulano então amadurece, é só casca. É só pisa no calcanhar dele pra tu ver. É só casca, vai sair o demônio dali de dentro, entendeu? É só casca, aquilo não tá bem configurado, entendeu? E essa questão de direção espiritual eu também recomendo isso por conta do fenômeno no Instagram, né? Às vezes eu tenho uma página de psicologia que eu posto memes de psicologia nela, aí eu abro a caixinha de perguntas. As pessoas me mandam 20 perguntas, eu respondo uma. E as outras respondem no privado. Por quê? Porque são perguntas que são da vida delas, entendeu? Cara, eu não te conheço. Não adianta tu me falar da tua vida, eu não vou te dar conselhos, entendeu? Porque eu acho muito patético isso, entendeu? Porque a realidade humana, a natureza humana é muito complexa, a circunstância humana é muito complexa. É muito mais fácil sentar frente a frente com um ser humano, discernir e falar, um diretor espiritual que seja, olha, tá fazendo tal coisa na minha vida, eu preciso de uma ajuda, entendeu? Pô, o maluco do Instagram conseguiu me resolver isso numa caixinha de perguntas. Caramba, irmão, é Deus que tá falando no teu ouvido, porque não tem como.
entendeu? Não dá, gente. A complexidade humana é muito grande para tratar isso com as pessoas. A natureza humana é muito completa, entendeu? Isso eu sempre recomendo, cara, ou procura um psicólogo católico, ou procura um bom diretor espiritual para ele te guiar. Aqui em Rio Grande não tem muito, eu sei que os padres geralmente não têm tempo, ou os padres, eu acho que eles não têm muita aptidão para a direção espiritual. Então, um dos únicos lugares que eu sei que é aqui em Pelotas, que é a Instituição do Amanutá, porque ele é uma comunidade de vida, o carisma deles é a direção espiritual, eles vivem disso, eles só fazem direção espiritual, eu geralmente recomendo, né, que o cara vai para lá, entendeu? Vai, não tem esse mundo aqui em Rio Grande, se tiver condição, vai lá, faça a direção, senta com alguém para te ouvir, alguém que não vai fazer fofoca de ti, porque isso é um problema que eu noto que as pessoas fazem muito. Para alguém que não vai fazer fofocação sobre você, entendeu? Alguém que vai te ouvir, vai te entender, porque são os problemas do católico não fazer terapia. Se ele vai fazer com um psicólogo que não é católico, muito pouco provável que um psicólogo não católico entenda um católico. Eu digo isso porque é uma das coisas que eu noto que a conversão ela é muito imersiva, ela exige muito que tu esteja dentro da religião para entender o que é a religião. Tu vê uma pessoa que não é católica falando de catolicismo, é muito ridículo. Tu olha pra você e diz, cara, tu nunca foi numa missa, eu acho, velho. Não por conta do que tu tá dizendo intelectualmente, mas dá pra ver que tu não tem experiência de religião. É outra coisa. Tu tá dentro da igreja, é outra coisa. É outra coisa, tu vê aquilo com teus olhos. E só um católico vai entender. Então, de preferência, procura um psicólogo que seja católico. Que ele vai entender o que tu tá falando. Não, eu sei o que esse cara quer me dizer, entendeu? O psicólogo não católico dificilmente vai compreender. Entendeu? Ou um psicólogo, ou um diretor espiritual. Entende? E é assim eu encerro a palestra de hoje.